Uma mulher quase inconsciente, caída na neve, sussurrou as palavras. Por favor, ele nos deixou aqui para morrer. Eram os primeiros sons que Ethan Carter ouvia em dias. E o homem que a encontrou não tinha ideia de que aqueles segundos de decisão iriam transformar 3 vidas para sempre. Prepare-se para uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração, porque o que você vai descobrir sobre amor, perda e redenção vai mudar a forma como você vê a vida. O despertador tocou como todos os dias nos últimos 5 anos. Ethan se levantou da cama estreita da cabana de madeira, calçou as botas gastas e caminhou até a janela. A paisagem era sempre a mesma. Quilômetros de floresta coberta por neve intocada, silêncio absoluto, solidão perfeita. Aos 45 anos, Ethan tinha escolhido essa vida. Não por prazer, mas por necessidade. A necessidade de um homem que havia perdido tudo o que importava e decidiu que era mais seguro não se importar com mais nada. Mas Ethan Carter não havia nascido para ser um eremita. Na verdade, até 5 anos atrás, seu nome estava estampado nas capas das principais revistas de negócios do país. O rei Midas dos investimentos chamavam-no. Era o fundador da Carter Holdings, um conglomerado que valia mais de 2 bilhões de dólares. Ethan era o tipo de homem que transformava pequenas empresas em impérios e fazia fortunas aparecerem da noite para o dia. Ele tinha escritórios em 20 cidades, uma cobertura em Manhattan que valia 8 milhões de dólares, uma coleção de carros clássicos e acesso a tudo que o dinheiro pudesse comprar. Mas nada disso importava mais do que a risada cristalina que ecoava pelos corredores de sua casa todas as manhãs. Elizabeth Carter tinha olhos verdes como esmeraldas e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ethan a conheceu numa conferência de investimentos em Chicago, onde ela trabalhava como consultora financeira para ONGs. Enquanto todos ali falavam sobre lucros e rendimentos, Elizabeth falava sobre como usar o dinheiro para transformar vidas. Você sabe qual é a diferença entre um milionário e um bilionário? E ela havia perguntado no primeiro encontro deles. Cerca de 900 milhões de dólares. Ethan respondeu tentando impressioná-la. Elizabeth riu. Não, a diferença é que o bilionário entendeu que o dinheiro só tem valor quando é compartilhado. Aquela mulher de 28 anos, com cabelos castanhos que dançavam quando ela falava animada sobre seus projetos, havia conquistado o coração do homem mais rico que conhecia usando a única coisa que dinheiro não podia comprar: autenticidade. Eles se casaram 2 anos depois numa cerimônia simples que Elizabeth insistiu em fazer numa pequena igreja. Quero começar nossa vida juntos com os pés no chão, ela disse. E Ethan descobriu que preferia os pés no chão com ela do que nas nuvens sozinho. Emma Carter nasceu 3 anos depois, numa manhã de primavera que Ethan sempre descreveu como o dia em que descobri que existia um amor maior que o amor. A menina tinha os olhos verdes da mãe e a determinação silenciosa do pai. Aos 3 anos, ela já sabia que o papai ajudava empresas a crescerem e que a mamãe ajudava pessoas a sorrirem. A rotina perfeita deles era sagrada. Ethan acordava às 6 horas. Tomava café com Elizabeth enquanto planejavam o dia. Levava Emma para a creche, cantando músicas infantis no carro, e chegava ao escritório às 8h30 em ponto. O dinheiro pode esperar, ele costumava dizer para os sócios que reclamavam de sua pontualidade doméstica. Minha família não. Nas noites de inverno, quando a neve cobria as janelas da cobertura, os 3 se aconchegavam no sofá da sala. Elizabeth lia histórias para Emma, enquanto Ethan fingia trabalhar no laptop, mas na verdade observava as 2 mulheres da sua vida, pensando que não havia negócio no mundo que valesse tanto quanto aqueles momentos. Papai, você vai sempre cuidar da gente? Perguntou Emma, numa dessas noites com a inocência absoluta de uma criança de 3 anos. Sempre, princesa. Papai vai sempre proteger você e a mamãe. Ethan não sabia que estava fazendo uma promessa que não conseguiria cumprir. A tragédia aconteceu numa sexta-feira, 15 de dezembro. Elizabeth havia levado Emma para a festa de aniversário da filha de uma amiga. Ethan ficou no escritório até mais tarde, fechando um acordo importante. Quando Elizabeth deveria estar chegando em casa, o telefone de Ethan tocou. Era um número desconhecido. Alô, Sr. Carter. Aqui é o departamento de polícia. Houve um acidente. O mundo de Ethan desabou naquele momento. Um motorista embriagado havia batido de frente no carro de Elizabeth na rodovia. O impacto foi tão violento que ambas morreram na hora. O homem que causou o acidente sobreviveu sem um arranhão. O funeral foi uma névoa. Centenas de pessoas, flores em abundância, discursos sobre como Elizabeth e Emma eram especiais. Mas Ethan não ouviu nada. Estava ocupado demais.
tentando entender como o homem que podia comprar qualquer coisa no mundo não conseguiu comprar mais um dia de vida para quem mais amava. Depois do enterro, Ethan voltou para a cobertura vazia e percebeu que cada cômodo ecoava com memórias que agora eram apenas fantasmas. Durante 3 meses, Ethan tentou continuar. Ia ao escritório, participava de reuniões, assinava contratos, mas era como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Os lucros não traziam satisfação. O sucesso havia perdido completamente o significado. Foi numa manhã de março, quando encontrou o desenho que Emma havia feito dele no último dia que passou em casa, um boneco de gravata com "Eu amo papai", escrito em letras tortas, que Ethan tomou a decisão mais radical de sua vida. Na segunda-feira seguinte, ele convocou uma reunião extraordinária com todos os sócios da Carter Holdings. "Eu vou embora", anunciou. "Para sempre. Quero que vocês assumam a empresa." Em 2 semanas, Ethan havia vendido a cobertura, doado a maior parte dos bens pessoais e comprado uma cabana isolada numa floresta a 300 quilômetros da cidade. "É temporário", ele disse para Marcos, seu sócio e melhor amigo, quando entregou as chaves do escritório. "Só preciso de um tempo para lembrar como viver." Mais 5 anos haviam se passado e Ethan ainda estava na cabana. Não porque gostasse da solidão, mas porque havia descoberto que a dor da perda era mais suportável quando você não tinha mais nada a perder. Sua rotina era mecânica e intencional. Acordar, cuidar dos poucos animais que mantinha, 2 cabras, algumas galinhas, um cavalo velho, cortar lenha, preparar comida, ler livros técnicos que não despertavam emoções, dormir, repetir no dia seguinte. Ele falava com o mundo exterior apenas através de Marcos, que ligava uma vez por mês para dar relatórios financeiros que Ethan ouvia sem interesse real. A Carter Holdings continuava prosperando sob nova gestão, o que significava que Ethan ficava mais rico a cada mês sem fazer absolutamente nada. Ironia que ele não achava nem um pouco engraçada. Às vezes, principalmente nas noites de inverno, quando o vento uivava entre as árvores, Ethan se pegava conversando com Elizabeth e Emma, como se elas pudessem ouvi-lo. "Vocês me perdoam por ter desistido?" E ele perguntava para as fotografias que mantinha sobre a lareira: "Vocês me perdoam por não ter conseguido continuar sendo o homem que vocês amavam?" As fotografias, obviamente, nunca respondiam. Mas naquela manhã de dezembro, 5 anos depois da tragédia, quando Ethan se preparava para mais um dia idêntico a todos os outros, o destino finalmente decidiu responder. Porque naquela manhã, pela primeira vez em 5 anos, algo diferente ia acontecer. E esse algo mudaria não apenas o dia de Ethan, mas o resto de sua vida. Ethan havia acabado de jogar milho para as galinhas quando ouviu. Era um som tão fraco que, a princípio, pensou que fosse o vento, mas havia algo diferente naquele ruído. Algo que fez cada fibra do seu corpo despertar de um torpor de 5 anos. Era o choro de uma criança. Ethan parou completamente, o balde de milho ainda na mão, e prestou atenção. O som vinha da direção da floresta densa. Poderia ser um animal, tentou se convencer. Raposas fazem sons estranhos quando estão feridas. Mas então ouviu novamente, e desta vez não havia dúvida. Era uma criança chorando, fraco, desesperado, quase sem forças. O instinto que Ethan acreditava estar morto dentro dele há 5 anos despertou como um rugido. Ele largou o balde, correu até a cabana para pegar uma lanterna e um cobertor e disparou na direção da floresta, seguindo o som como um cão de caça seguindo um rastro. A neve estava alta, chegando até seus joelhos em alguns pontos, e os galhos baixos das árvores arranhavam seu rosto enquanto ele abria caminho pela mata fechada. Mas Ethan não sentia frio nem dor. Sentia apenas uma urgência que não experimentava há anos, a urgência de salvar alguém. O choro estava ficando mais próximo, mais nítido. Agora ele podia distinguir que era realmente uma criança pequena, provavelmente um bebê, e que havia algo mais. Uma voz de mulher muito fraca tentando acalmar a criança. Ethan afastou um último conjunto de galhos e a cena que encontrou o fez parar no lugar com o coração disparando no peito. Uma mulher jovem estava deitada na neve. Suas roupas, uma blusa fina e calça jeans, estavam completamente encharcadas e rasgadas em vários lugares. Seus cabelos castanhos estavam grudados no rosto pálido e seus lábios tinham uma coloração azulada preocupante. Mas o mais impressionante era a forma como ela segurava uma criança contra o peito, protegendo o pequeno corpo com o próprio corpo, mesmo estando claramente à beira da hipotermia. A criança, um menino de talvez 2 anos, chorava com uma voz rouca, como se já tivesse gritado por horas.
Estava envolvido em panos que já haviam sido brancos, mas agora estavam sujos e úmidos. Socorro! A mulher murmurou quando viu Ethan se aproximar. Sua voz era apenas um fio, mas carregava todo o desespero do mundo. Por favor, ajude meu filho. Ethan se ajoelhou na neve ao lado dela e foi como se os últimos 5 anos de entorpecimento emocional fossem varridos por uma onda de compaixão tão intensa que quase o derrubou. Ei, calma, você está segura agora, ele disse com uma gentileza na voz que não usava há muito tempo. Como você se chama? Grace. Ela conseguiu sussurrar. Grace Miller. Este é Noah. Tudo bem, Grace? Eu sou Ethan. Vou levar vocês para um lugar quente. Está bem? Grace tentou assentir, mas estava claramente entrando e saindo de consciência. Ethan percebeu que não tinha tempo a perder. Tirou seu próprio casaco pesado e envolveu Grace e Noah juntos. Depois os ergueu nos braços. A caminhada de volta para a cabana foi a mais longa da vida de Ethan. Grace era leve, mas o bebê não parava de chorar. E Ethan podia sentir como ambos tremiam violentamente contra seu peito. A cada passo que dava, ele murmurava palavras de encorajamento que não sabia de onde vinham. Quase chegando. Vocês vão ficar bem. Eu prometo que vocês vão ficar bem. Quando finalmente chegou à cabana, Ethan chutou a porta aberta e levou Grace direto para seu próprio quarto. O único com lareira. Ele a deitou em sua cama e correu para acender o fogo, jogando toda a lenha seca que tinha sobre as chamas até conseguir um calor intenso. Então voltou para Grace, que ainda segurava Noah com força, mesmo inconsciente. Grace, preciso cuidar do Noah, está bem? Vou apenas levá-lo para perto do fogo. Gentilmente, Ethan conseguiu separar a criança dos braços da mãe. Noah chorava mais forte agora, claramente com fome e frio. Ethan o levou para perto da lareira, tirou as roupas úmidas do menino e o envolveu em mantas secas e quentes. Está tudo bem, Ethan murmurava, balançando Noah nos braços com uma naturalidade que o surpreendeu. Você está seguro agora? O papai Ethan vai cuidar de você e da sua mamãe. As palavras saíram antes que ele pudesse pensá-las, e por um momento, Ethan sentiu uma pontada aguda no coração. Quando foi a última vez que havia segurado uma criança? Quando foi a última vez que se sentiu necessário para alguém? Noah gradualmente parou de chorar, mais por exaustão do que por conforto. E Ethan aproveitou para esquentar leite numa panela pequena. Não tinha mamadeira. Então improvisou com uma colher, alimentando Noah pacientemente, gota por gota, até o menino finalmente relaxar em seus braços. Enquanto Noah dormia, Ethan voltou sua atenção para Grace. Ela ainda estava inconsciente, mas respirava de forma mais regular. Ele trouxe mais mantas, trocou suas roupas úmidas por uma de suas camisas secas, tentando não olhar mais do que necessário para preservar a dignidade dela, e cobriu-a com todo o cuidado que conseguiu reunir. Foi quando estava ajeitando as mantas que Grace abriu os olhos pela primeira vez desde que a encontrou. Noah! Foi a primeira palavra que ela disse tentando se levantar. Está bem, está bem. Ethan a tranquilizou, mostrando o menino que dormia numa pilha de mantas no chão ao lado da cama. Ele está dormindo. Alimentei ele e está aquecido. Grace olhou para Noah, depois para Ethan e então começou a chorar. Não era choro de dor ou medo, era choro de alívio absoluto. Você nos salvou, ela disse entre soluços. Eu achei que íamos morrer. Eu realmente achei que íamos morrer. Não vão morrer, Ethan disse sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Vocês estão seguros agora, mas preciso saber como vocês foram parar na floresta a quilômetros até a estrada mais próxima. Grace fechou os olhos e Ethan viu dor passar por seu rosto. Não dor física, mas algo muito mais profundo. Meu marido! Ela começou, então se corrigiu. Meu ex-marido Brandon, ele... Ela não conseguiu continuar, mas não precisava. Ethan havia visto o suficiente na vida para entender que algumas histórias eram contadas melhor quando a pessoa estava pronta para contá-las. Você não precisa falar sobre isso agora, ele disse gentilmente. Primeiro vamos garantir que você e Noah estejam completamente bem. O resto pode esperar. Grace o olhou com uma gratidão que foi direto ao coração de Ethan. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Ethan ficou em silêncio por um momento, olhando para as chamas da lareira. Como explicar que pela primeira vez em 5 anos ele se sentia útil? Como dizer que cuidar dela e de Noah estava preenchendo um vazio que ele nem sabia que ainda existia? Por quê? Ele disse finalmente. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance de fazer a coisa certa. Grace não entendeu completamente o que ele quis dizer,
Mas havia algo na voz de Ethan que a fez confiar nele instintivamente. Como posso agradecer? Melhorando. Ethan disse simplesmente: você e o Noah ficando bem é todo o agradecimento que eu preciso. Naquela noite, Ethan dormiu no sofá da sala, mas na verdade mal pregou o olho. A cada hora ele se levantava para verificar se Grace e Noah estavam bem, para alimentar o fogo, para cobri-los melhor. Era como se uma parte dele que havia hibernado por 5 anos tivesse finalmente despertado. E enquanto observava o sono tranquilo daquela mulher e criança que o destino havia colocado em seu caminho, Ethan Carter, o homem que havia desistido de viver, começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Começou a sentir esperança. Mas Grace carregava segredos sobre seu passado que eram ainda mais sombrios do que Ethan imaginava. E quando ela finalmente encontrasse coragem para contar sua história, Ethan descobriria que salvar alguém às vezes significa estar disposto a lutar contra conflitos que vão muito além de uma floresta coberta de neve. 3 dias se passaram desde o resgate e uma rotina delicada havia se estabelecido na cabana de Ethan. Grace havia recuperado as forças físicas, mas ainda havia algo frágil em seus movimentos, como se ela estivesse constantemente pronta para fugir ou se esconder. Noah, por outro lado, havia se adaptado à presença de Ethan com a facilidade natural das crianças pequenas. Era fascinante para Ethan observar como o menino o seguia pela cabana, tentando imitar seus movimentos quando ele cortava lenha ou alimentava os animais. Noah tinha cabelos loiros cacheados e olhos azuis enormes que pareciam absorver tudo ao redor com curiosidade insaciável. Ele gosta de você. Grace observou numa manhã enquanto assistia Ethan ensinar Noah a empilhar blocos de madeira perto da lareira. Ele é uma criança especial, Ethan respondeu. Inteligente, observador, tem personalidade forte? Sim, tem mesmo. Grace concordou, mas havia uma tristeza em sua voz que Ethan estava começando a reconhecer. Era a tristeza de alguém que havia passado muito tempo protegendo algo precioso de pessoas que não souberam valorizá-lo. Naquela tarde, enquanto Noah dormia sua soneca habitual, Grace finalmente encontrou coragem para contar sua história. Eu preciso que você saiba, ela começou, sentada na mesa da pequena cozinha. Preciso que você entenda como nós chegamos até aqui. Ethan se sentou à sua frente, percebendo pela tensão em seus ombros que aquela conversa seria difícil. Eu cresci numa cidade pequena. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos de câncer. Meu pai não conseguiu lidar com a perda. Ele começou a beber, perdeu o emprego, perdeu a casa. Quando fiz 18 anos, ele basicamente me abandonou. Disse que eu estava velha o suficiente para me virar sozinha. Ethan sentiu uma pontada de raiva contra um homem que nem conhecia. Como um pai podia abandonar a própria filha? Consegui um trabalho numa lanchonete da cidade. Não era muito, mas pagava o aluguel. Eu sonhava em fazer faculdade, ser professora de jardim de infância. Foi na lanchonete que conheci Brandon Miller. Ele era bonito, bem vestido. Dirigia um carro caro. Dizia que era representante comercial. Pela primeira vez na vida, eu me senti especial, sabe? Alguém me queria. Alguém me achava importante. Ethan podia imaginar. Uma jovem órfã, vulnerável e sozinha, sendo cortejada por um homem mais velho que parecia ter tudo. Nós namoramos por 8 meses antes que ele pedisse para eu me mudar para a casa dele. Mas depois que me mudei, Brandon começou a mudar. Me controlava, dizia que era proteção. O casamento aconteceu 1 ano depois. Eu estava tão isolada dos poucos amigos que tinha que Brandon se tornou meu mundo inteiro. E quando você só tem uma pessoa na sua vida, você faz de tudo para não perdê-la, mesmo quando essa pessoa está te machucando. As coisas realmente pioraram depois do casamento. Brandon se sentia dono de mim. Controlava nosso dinheiro, nossas decisões, até minha roupa. Se eu questionava alguma coisa, ele gritava. Dizia que eu era ingrata. Eu engravidei anos depois de casada. Foi quando descobri que Brandon tinha mentido sobre muita coisa. Ele não era representante comercial de empresa nenhuma. Ganhava dinheiro com negócios duvidosos. Mas eu estava grávida, dependia financeiramente dele e não tinha para onde ir. Noah nasceu numa manhã de abril. Foi o dia mais feliz da minha vida. Quando segurei aquele bebezinho nos braços, eu soube que tinha encontrado meu propósito. Ia proteger aquela criança, dar para ele todo o amor que eu não tive. Mas Brandon sempre soube que Noah não era filho dele. Brandon teve cachumba quando era adolescente. Ficou estéril. Ele sabia disso, mas nunca me contou. Quando engravidei, ele sabia que o bebê não podia ser dele biologicamente. E o pai verdadeiro do Noah? Houve uma noite, Grace corou, cerca de 3 meses antes de descobrir a gravidez.
Brandon havia saído para uma de suas viagens de negócios, mas voltou no dia seguinte, bêbado e com marcas de batom na camisa. Nós brigamos. Eu estava tão magoada, tão sozinha. Havia um rapaz que trabalhava na mecânica, James. Ele sempre foi gentil comigo. Naquela noite, depois da briga, eu saí para caminhar e o encontrei saindo do trabalho. Conversamos. Ele me ofereceu carona para casa e uma coisa levou a outra. Foi apenas uma noite, uma única noite de carinho em meio a anos de crueldade. Mas foi o suficiente. Brandon só descobriu quando Noah nasceu e, por vingança, fez um teste de DNA sem me contar. Quando me confrontou com os resultados, eu admiti tudo. Achei que ele ia me expulsar, mas ele não fez isso. E foi aí que percebi como Brandon era realmente cruel. Ele decidiu que me punir era mais divertido do que me dispensar. Ele criou Noah como se fosse seu filho, mas me lembrava constantemente que estava criando o filho da traição. Usava isso contra mim em todas as brigas. Você deveria ser grata, ele dizia. Não é todo homem que criaria o bastardo da esposa. Ethan fechou os punhos, lutando para controlar a raiva. Durante 3 anos aguentei isso por Noah, porque Brandon ameaçava que se eu tentasse ir embora, ele provaria na justiça que eu era uma mãe inadequada e ficaria com a guarda. E eu acreditava nele. O que mudou? Na semana passada, Brandon chegou em casa mais alterado que o normal. Estava devendo dinheiro para pessoas perigosas. Na quinta-feira à noite, ele chegou em casa completamente bêbado. Noah estava com febre, chorando muito e eu estava tentando cuidar dele. Brandon começou a gritar que não aguentava mais o choro do bastardo, que eu era uma mãe incompetente, que ele estava cansado de sustentar um filho que nem era dele. Eu disse para ele baixar a voz, que ia acordar os vizinhos. Foi quando ele me bateu. Não foi a primeira vez, mas desta vez foi diferente. Ele me empurrou contra a parede com tanta força que bati a cabeça e desmaiei por alguns segundos. Quando voltei a mim, Noah estava chorando mais alto ainda. E Brandon estava gritando: "Você quer saber como é ser abandonada? Quer saber como é sentir o que eu sinto todos os dias vivendo com uma mentira? Então vai descobrir." Ele me arrastou para fora de casa com Noah no colo no meio da nevasca, jogou uma mala com algumas roupas na neve e gritou: "Agora você e seu bastardo sabem como é viver no frio." Grace estava chorando agora, mas continuou falando. Eu bati na porta. Implorei para ele deixar pelo menos Noah entrar, mas Brandon gritou que se eu não saísse da propriedade dele, ia chamar a polícia e dizer que eu estava tentando invadir a casa. Não tive escolha. Peguei Noah e comecei a caminhar. Não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Caminhei por horas na nevasca. Noah chorava. Eu cantava para acalmá-lo, mas minha voz foi ficando fraca. Em algum momento acho que me perdi. Minhas forças foram acabando e eu desmaiei na floresta. Achei que íamos morrer ali, mas então ouvi passos na neve. Uma voz me chamando, e você apareceu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ethan segurou as mãos de Grace entre as suas. Você é a mulher mais corajosa que já conheci, ele disse com sinceridade absoluta. Proteger Noah naquelas condições, lutar para mantê-lo vivo quando você mesmo estava morrendo, isso não é só coragem, isso é amor incondicional. Corajosa? Eu fui covarde por anos. Aceitei ser humilhada, maltratada. Não, Ethan a interrompeu firmemente. Você foi uma sobrevivente. Você aguentou anos de abuso para proteger seu filho. Isso não é covardia, isso é heroísmo. Você realmente acredita nisso? Acredito. E agora você precisa saber que Brandon não vai mais machucá-la. Nem você, nem Noah. Vocês estão seguras aqui. Grace sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma barreira de medo e vergonha que ela carregava há anos. Ethan, ela disse hesitante. Posso fazer uma pergunta? Por que você vive sozinho aqui? Foi a vez de Ethan fazer silêncio. Ele olhou pela janela, onde a neve continuava caindo suavemente. Porque eu também fui covarde. Ele disse finalmente. Quando perdi tudo o que amava, escolhi desistir ao invés de lutar para continuar vivendo. Grace esperou pacientemente. Eu tive uma família. Ethan disse com a voz mais baixa. Elizabeth, minha esposa, Emma, minha filha. Elas eram tudo para mim. Elas morreram em um acidente de carro há 5 anos. Um motorista bêbado. Eu era CEO de uma empresa bilionária na época, mas nada disso serviu para salvá-las. Depois do funeral, eu não consegui mais. Vendi tudo, deixei minha empresa e vim para cá. Achei que se eu me isolasse do mundo, a dor pararia de crescer. E parou? Não, só ficou diferente. Menos aguda, mas mais vazia. Até vocês chegarem, ele acrescentou, olhando para Grace com uma intensidade que a fez corar. Pela primeira vez em 5 anos, eu me senti útil novamente. Necessário, vivo. Grace sentiu seu coração acelerar.
Havia algo nos olhos de Ethan que ela nunca havia visto nos olhos de Brandon. Eu também estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade, mesmo sabendo que eu sou bilionário. E Grace riu. E especialmente sabendo que você escondeu isso de mim. Mostra que você queria que eu gostasse de você por você mesmo. Ethan a beijou. O que fazemos em relação a Brandon? Primeiro, ligo para Marcos, meu sócio e melhor amigo, e reativo minha conta legal. Segundo, contratamos os melhores advogados. Terceiro, iniciamos processo de divórcio e custódia definitiva de Noah. Brandon vai lutar, deixa ele lutar. Ele não tem ideia do que está vindo. O telefone tocou, mas não era Brandon. Eram 2 homens de terno, advogados, que vieram avisar que a batalha judicial estava prestes a começar. Grace não abandonou lar nenhum, Ethan disse friamente. Foi expulsa durante uma nevasca com uma criança por um homem violento. Essa é a versão dela. Brandon Miller tem uma versão diferente e tem recursos para provar sua versão numa corte. Eles podem tentar, Marcos disse. Eles vão usar o fato de vocês estarem vivendo juntos sem serem casados, o isolamento da propriedade, qualquer coisa que possam distorcer. Então o que fazemos? Mudamos de estratégia. Ao invés de defensiva, vamos para o ataque total. Vamos nos casar hoje. Ethan se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Grace, eu sei que é precipitado. Eu te amo. Amo você e amo Noah como se ele fosse meu próprio filho. Se você aceitar se casar comigo hoje, prometo que passaremos o resto de nossas vidas conhecendo um ao outro melhor. Está bem, vamos nos casar. 2 horas depois, Grace Miller se casou com Ethan Carter numa cerimônia de 5 minutos na sala da cabana. Papai Noel é papai de verdade, Noah exclamou fazendo todos rirem. Mas a lua de mel durou exatamente 15 minutos. O telefone de Marcos tocou. Temos um problema. Brandon Miller acabou de registrar queixa criminal contra Ethan por sequestro de menor. Ele pode tentar. O pior é que Wellington and Associates são especialistas em transformar situações civis em criminais. Ethan se levantou e, pela primeira vez desde que Grace o conheceu, ela viu o empresário implacável que ele havia sido. Marcos, ele disse com voz fria como gelo, quero que você contrate investigadores particulares imediatamente. Quero a vida inteira de Brandon Miller vasculhada, impostos, negócios, relacionamentos, tudo. Quero que Brandon Miller descubra que mexeu com a família errada. Grace segurou a mão de Ethan. Ethan, você tem certeza? Grace, ele disse, quando jurei proteger você e Noah, não foi só promessa romântica. Foi promessa de um homem que tem recursos para cumprir o que promete. E Brandon Miller vai descobrir que a diferença entre um homem com 50 mil e um homem com 800 milhões não é apenas numérica. É a diferença entre atirar pedras e controlar terremotos. 48 horas depois do casamento, a cabana que havia sido o refúgio de paz se transformou no centro de comando de uma operação militar de precisão. Marcos havia trazido uma equipe completa, 3 advogados e 2 investigadores, que transformaram a rústica sala de estar num centro de controle high-tech. Grace observava a transformação com um misto de fascínio e terror. O homem gentil que salvara ela e Noah na floresta havia sido substituído por um estrategista implacável que comandava a batalha legal que se aproximava. Os relatórios financeiros de Brandon Miller revelam um padrão interessante, disse Jennifer, uma das investigadoras, apresentando documentos para Ethan. Renda declarada inconsistente com estilo de vida, múltiplas empresas fantasmas e, isto é mais interessante, dívidas significativas com agiotas conhecidos. Grace sentiu náusea. Ele nunca me contou isso. Homens como Brandon Miller nunca contam a verdade sobre si mesmos, disse Sarah, a advogada principal. Qual nossa posição legal atual? Sólida, mas complicada, Sarah respondeu. O casamento de vocês neutralizou a acusação de abandono do lar. O fundo fiduciário de Noah elimina questões de estabilidade financeira, mas a alegação de sequestro ainda está ativa. Grace empalideceu. Eles podem fazer isso? Podem tentar, mas temos registros médicos de Grace que comprovam violência doméstica, e as dívidas dele para com agiotas conhecidos provam que ele representa perigo para a segurança de uma criança. Ethan se levantou e, pela primeira vez desde que Grace o conheceu, ela viu o empresário implacável que ele havia sido. Marcos, ele disse com voz fria como gelo.
Quero a vida inteira de Brandon Miller vasculhada, impostos, negócios, relacionamentos, tudo. Quero que ele descubra que mexeu com a família errada. Grace segurou a mão de Ethan. Grace, ele disse, quando jurei proteger você e Noah, não foi só promessa romântica, foi promessa de um homem que tem recursos para cumprir o que promete. E Brandon Miller vai descobrir que a diferença entre um homem com 50 mil e um homem com 800 milhões não é apenas numérica. É a diferença entre atirar pedras e controlar terremotos. A equipe de Marcus Henderson era uma máquina de precisão, trabalhando 24 horas por dia na cabana. Os relatórios financeiros de Brandon Miller revelaram um padrão interessante. Renda inconsistente com o estilo de vida, empresas fantasmas e, o mais importante, dívidas significativas com agiotas conhecidos. Grace sentiu náusea. Ele nunca me contou isso. Sarah Chang, a advogada principal, explicou que eles iriam usar esses dados para provar que Brandon representava um perigo para a segurança de Noah. O telefone tocou e Marcus atendeu. Sua expressão ficou tensa. Brandon Miller acabou de ser preso, ele disse. Agressão contra o detetive particular que ele contratou. Sarah sorriu. Isso demonstra um padrão de comportamento violento e instabilidade emocional. Foi então que o telefone de Ethan tocou. Era um número desconhecido. Ethan Carter? Ele atendeu formalmente. Sr. Carter, aqui é Tony Carvalho. O nome fez Grace congelar. Acho que precisamos conversar, disse o agiota. Tony explicou que Brandon o devia dinheiro e que, em troca da quitação da dívida, ele faria com que Brandon desaparecesse da vida de Ethan e Grace para sempre. A proposta, embora tentadora, foi recusada. Não faço acordos com extorsão, disse Ethan. Tony Carvalho, irritado, ameaçou complicar a vida de ambos. Ethan e sua equipe decidiram então mudar de estratégia. Usamos a lei, não truques sujos, disse ele. Sarah, entre com queixa criminal contra Brandon por violência doméstica, baseada nos registros médicos de Grace. Jennifer, quero o relatório completo das atividades ilegais de Brandon. E Tony Carvalho, passamos as informações sobre as ameaças dele para o FBI. Extorsão é crime federal. Grace sorriu. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, ele estava agindo não apenas com poder, mas com honra. Uma semana depois, Brandon Miller estava sentado numa cela gélida da delegacia local. As acusações contra ele eram esmagadoras: evasão fiscal, fraude, lavagem de dinheiro e, o mais sério de todos, violência doméstica. O advogado público, designado para seu caso, pois Brandon não tinha mais dinheiro, foi franco. Se for condenado em todas as acusações, você está olhando para uma prisão de mais de 10 anos. As acusações fiscais sozinhas são suficientes para uma pena de 5 anos. Brandon sentiu o mundo desabando ao seu redor. Em 2 semanas havia perdido Grace, perdido Noah, perdido sua casa e sua liberdade. Pior ainda, Tony Carvalho havia deixado claro que a prisão não cancelava sua dívida. Foi nesse momento de desespero total que Brandon tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Tenho informações sobre atividades criminosas que podem interessar ao FBI, ele disse. Era mentira, obviamente. Brandon não tinha informações privilegiadas, mas estava apostando que poderia inventar evidências convincentes o suficiente para conseguir um acordo de delação premiada. O que Brandon não sabia é que sua conversa com Hawkins estava sendo monitorada não pelo FBI, mas por investigadores privados contratados por Ethan. 2 horas depois, Marcus ligou para Ethan. Temos um problema. Brandon está tentando fazer acordo de delação contra Tony Carvalho. Isso é bom para nós, Ethan respondeu. Se Brandon entregar Tony, remove a ameaça contra a nossa família. Não, Ethan. Brandon não tem informações reais. Está inventando. E quando Tony descobrir que está sendo investigado por causa de alegações falsas de Brandon, ele vai atrás de quem realmente está por trás da investigação. Exato. E somos nós. Grace, que estava ouvindo a conversa, empalideceu. O que isso significa? Significa, Ethan disse com severidade, que precisamos sair daqui agora. Ele havia ativado um protocolo de segurança que nem sabia que possuía. Uma propriedade segura em nome de uma corporação fantasma, localizada numa ilha particular a quilômetros de distância. Assim que a situação com Tony for resolvida, voltamos.
E se não for resolvida? Vai ser resolvida, prometo. Ethan disse com determinação. Porque vou usar todos os recursos que tenho para garantir que Tony Carvalho nunca mais represente ameaça para nossa família. Naquela noite, a família Carter, Grace ainda estava se acostumando com o nome, estava em um voo particular rumo à Ilha Segura. O medo que ela sentia havia sumido, substituído pela certeza de que o homem ao seu lado faria de tudo para protegê-los. Na ilha, Ethan passava várias horas por dia em videoconferências com sua equipe legal e de segurança. A ironia das alegações falsas de Brandon contra Tony desencadeou uma investigação real do FBI. E quando investigaram Tony para verificar as alegações de Brandon, descobriram operações reais de lavagem de dinheiro, extorsão e ameaças terroristas. Grace, Marcos disse numa ligação, seu testemunho é crucial para o caso. Eu faço. Ela respondeu, cansei de ter medo. A coragem de Grace, combinada com os recursos de Ethan, levou à condenação de Tony Carvalho a 35 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. O pesadelo havia oficialmente terminado. Meses depois, Grace e Ethan se casaram numa cerimônia pequena na praia da ilha com Noah como pajem. Ethan, com lágrimas nos olhos, disse nos votos, Grace, quando jurei proteger você e Noah, não foi só promessa romântica. Foi a promessa de um homem que tem recursos para cumprir o que promete. Grace sorriu. E eu prometo construir uma vida bonita ao seu lado. Eles se beijaram. Um beijo de amor verdadeiro, de uma família que havia sido encontrada. Um ano depois, Grace estava grávida. A família havia se expandido. Ethan adotou Noah oficialmente. Mamãe, disse Noah, conta a história de como você conheceu o papai. Ethan olhou para Grace, o coração cheio de gratidão. Era uma vez uma tarde de chuva em São Paulo, quando um homem muito triste morava sozinho numa casa grande e vazia. E aí chegou a mamãe vendendo brigadeiro. Exato. E ela estava molhada da chuva, carregando uma bandeja de doces e muita coragem no coração. E o papai se apaixonou pela mamãe e pela Manuela também. E agora somos uma família grande, concluiu a filha que eles tiveram batendo palminhas. Em que está pensando? Perguntou Ethan. Em como a vida é engraçada. Se não tivesse chovido naquele dia, se eu não tivesse batido na sua porta, o destino teria encontrado outro jeito de nos juntar. Ethan a abraçou por trás, beijando o pescoço dela. O universo sabia o que estava fazendo. Naquela noite, enquanto Grace adormecia nos braços de Ethan, ela pensou em como sua vida havia mudado completamente. De uma mulher desesperada para a esposa de um dos homens mais ricos da América. Mãe de 3 filhos, incluindo os gêmeos a caminho. Vivendo numa ilha particular paradisíaca. Mas mais importante que toda a riqueza material era o amor que havia encontrado. A mulher que quase foi destruída pelo medo e desespero, havia renascido como alguém mais forte, mais sábia e infinitamente mais feliz. E tudo começou numa cabana no meio do nada, onde um bilionário disfarçado de homem comum decidiu ajudar uma estranha em necessidade. Às vezes, os finais felizes chegam das formas mais inesperadas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva para mais histórias emocionantes. Agora me conta, você acredita que as maiores dificuldades da vida podem nos levar aos nossos maiores tesouros? Qual foi a experiência mais transformadora da sua vida? Compartilhe nos comentários e ainda me conte de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.